Show me your hands! Get out of the car now! A estrada cortava a escuridão como uma cicatriz de asfalto. Era noite fechada, e o silêncio do interior da Virgínia parecia pesado demais para ser natural. No horizonte, apenas a lua se insinuava entre nuvens densas, iluminando de forma pálida o contorno de um carro que deslizava com elegância rara. Um Bentley Continental, negro como a própria noite. Ao volante estava Richard Hale. Para os vizinhos de fachada, um empresário reservado. Para o mundo da diplomacia, um nome desconhecido. Mas nos corredores subterrâneos do poder, Richard era algo mais. O diretor da Agência Nacional de Inteligência. Um homem que vivera 4 décadas sem aplausos, sem manchetes, sem rastros. Um fantasma que se movia entre sombras. Naquela noite, porém, ele não era diretor, agente ou estrategista. Era apenas um homem experimentando o gosto da liberdade em sua mais pura forma. Dirigir sozinho, sem escolta, sem rádio, sem relatórios. O carro era o único luxo que ele se permitira em 40 anos de silêncio. Um templo de couro e aço, onde cada detalhe refletia precisão e discrição. Então veio a luz, vermelha, azul, frenética. As cores da autoridade cortaram a escuridão e invadiram o espelho retrovisor. Hale não sentiu medo, mas sim um incômodo antigo, como quem pressente que a noite de paz fora roubada por mãos alheias. Encostou no acostamento. O cascalho estalou sob os pneus, e o ronco do motor morreu suavemente. O silêncio voltou, mas logo foi quebrado por passos duros, carregados de arrogância. Do feixe de luz dos faróis surgiu um homem alto, peito inflado, sorriso frio. O distintivo em seu peito brilhava. Tenente Darren Cole. Seu andar não era de quem cumpria o dever, mas de quem acreditava ser dono da estrada. A mão descansava sobre a pistola no coldre como se fosse uma extensão natural do corpo. Cole bateu na janela com força desnecessária. Hale abaixou o vidro e o ar gelado da noite invadiu a cabine. Documentos! A voz do tenente era baixa, mas carregava desprezo. Uma lanterna foi erguida e a luz agressiva atingiu os olhos de Hale. Um jogo sujo de intimidação. Ele, no entanto, não desviou o olhar. Movendo-se com calma ensaiada, retirou uma simples carteira de couro do paletó e entregou sua habilitação junto com o registro do veículo. O policial folheou os papéis devagar, rindo com ironia. De Bentley Zero. Deve ter custado o que eu não ganho em 20 anos, ele soltou, mordendo a ponta das palavras. E ainda acima da velocidade. Estava a 80 numa área de 60. Era mentira. Hale sabia. Seu controle de cruzeiro marcava exatamente o limite, mas percebeu ali que não se tratava de uma abordagem de trânsito. Era uma emboscada alimentada por ganância e preconceito. Cole se inclinou pela janela, invadindo o espaço como predador que fareja presa. "Diga-me, senhor elegante, de onde saiu esse carro?" perguntou, com a voz carregada de suspeita venenosa. Hale o observou em silêncio. Décadas lidando com ditadores, terroristas e mercenários o haviam ensinado que algumas batalhas se vencem sem erguer a voz. Ele sabia quem era, e o tenente não fazia ideia do abismo que estava prestes a abrir sob seus próprios pés. Naquela beira de estrada deserta, sob o céu indiferente, um policial cego pela ganância havia parado não apenas um carro, havia parado a própria carreira, e sem perceber, estava prestes a expor uma verdade que mudaria tudo. Cole jogou os documentos no capô do carro com desprezo e ordenou: "Veículo de saída. Agora." Hale obedeceu sem pressa. Cada movimento era medido, como se o tempo estivesse sob seu controle. O homem de terno escuro desceu do carro, erguendo-se com uma postura serena, quase majestosa, antes mesmo da arrogância que fluía do tenente. Cole se adiantou, o queixo erguido,
e um sorriso enviesado. Este carro não combina com alguém como você. Aposto que não vai durar muito até o verdadeiro dono aparecer. Impulsionou, provocou, buscando qualquer reação. Mas Hale permanecia imóvel, com um olhar que não era de raiva, mas de paciência fria. Você está cometendo um erro, disse, com uma voz firme, mas quieta. Cole riu, um riso curto e amargo. O único erro aqui foi você achar que poderia andar nessa estrada como se fosse intocável. Sua mão pousou novamente no cabo da pistola. Quem sabe eu não te levo até a delegacia e vemos de onde veio tanto dinheiro. Naquele instante, os faróis de outro carro cortaram a escuridão. Um veículo preto, discreto, parou alguns metros atrás do carro. 2 homens desceram. Não usavam uniforme, mas seus passos carregavam disciplina. A presença deles fez com que o ar da estrada mudasse. O Cole. "Quem é você?" perguntou, virando-se com a voz um pouco mais alta. Os homens não atenderam. Só mostraram credenciais discretamente. O emblema dourado brilhava na luz fria da noite. O sangue sumiu do rosto do tenente. Hale então quebrou o silêncio, dando meio passo à frente. "Tenente Cole, permita-me apresentar-me adequadamente." Ele tirou do bolso interno da jaqueta uma credencial preta, abriu-a lentamente e ergueu-a de modo que fosse impossível não ver. Richard Hale, diretor da Agência Nacional de Inteligência. O mundo parecia parar. A estrada ficou mais silenciosa do que nunca. O coração de Cole disparou em desespero. Sua garganta secou instantaneamente. O alvo fácil, que ele pensou ter encontrado, era na verdade um dos homens mais poderosos do país. Hale fechou a credencial calmamente e disse apenas: "Agora, tenente, é você que está em julgamento." O sopro do Richard Hale continuava lento e controlado. "Oficial, eu não estou me recusando a obedecer. Só quero que me dê uma base legal para sua ordem. Se não houver, permanecerei no meu veículo." As veias do pescoço do tenente Darren Cole pulsou. Seu rosto ficou vermelho, manchado de fúria. A mão que segurava a lanterna de metal fechou-se ainda mais, os nós dos dedos embranquecidos pela raiva. Ele não estava acostumado a ver suas presas manterem a calma, muito menos quando elas ousavam enfrentá-lo com dignidade. "Ah, entendi", disse com um sorriso torto, cuspindo as palavras como veneno. "Você se acha inteligente, não é? Sentado ali naquele carro de luxo, citando direito como se fosse um advogado milionário. Todos vocês, caras ricos, são iguais. Acham que as regras não se aplicam a vocês. Mas aqui, nesta estrada, sou regras. Cole começou a andar em círculos ao redor do Bentley, como um predador impaciente em uma jaula. Cada passo ressoava no cascalho, misturado ao som distante dos motores dos carros que passavam pela rodovia. Alguns motoristas diminuíram a velocidade, intrigados com a cena. Um veículo luxuoso cercado por um policial visivelmente agitado. Alguns até se encostaram no ombro do outro lado, tirando os celulares do bolso. O brilho das telas denunciava. Testemunhas estavam gravando tudo. O Hale percebeu isso, e sem mover um músculo, achou que isso o protegeria mais do que qualquer palavra. Cole parou de andar e se recostou pela janela. A voz agora era um grunhido baixo. "Bastou uma doação para o nosso baile anual. Um sinal de respeito pela polícia. Mas prefere se esconder atrás de princípios, não é?" "Não era orgulho", Hale respondeu suavemente. "Eram meus princípios que me impediam." A palavra soou como um insulto para Cole, como se fosse uma afronta pessoal. Seu rosto foi distorcido em uma mistura de ódio e humilhação. Seus juramentos, seu dever, tudo o que ele dizia representar se dissolveu numa onda de raiva bruta. "Princípios", gritou ele. "Vou mostrar o que acontece com os princípios aqui." A lanterna subiu como uma arma.
Por uma fração de segundo, Hale viu seu próprio reflexo nos olhos enfurecidos do policial. Não sentiu medo, apenas uma tristeza silenciosa. Ele sabia, isso seria a ruína de Cole. O impacto veio como uma explosão. O vidro lateral estilhaçou-se em 1000 fragmentos brilhantes, espalhando-se como chuva de gelo sobre o terno escuro de Hale, sobre o couro impecável do interior do carro. Alguns cacos cortavam levemente sua pele, deixando pequenos arranhões vermelhos. Ele não se moveu. Hale, ofegante, com o rosto transfigurado pela adrenalina, enfiou o braço pela moldura da janela estilhaçada e puxou a maçaneta interna. A porta se abriu com violência. "Eu disse para sair!" rugiu. Pegou a jaqueta de Hale e a arrancou. O corpo do diretor caiu contra o cascalho, mas ele se recompôs sem resistir, erguendo-se com dignidade. Foi uma humilhação pública, encenada diante de um público cada vez maior. Do outro lado da pista, os celulares elevados pegavam a cada segundo. Os telões iluminavam as faces atônitas dos curiosos, que agora filmavam o que jamais esqueceriam. Um policial perdendo o controle diante da calmaria inquebrável de um homem que logo mostraria ao mundo quem realmente era. O drama que se desenrolava à beira da rodovia não era mais apenas entre dois homens. Os carros estavam diminuindo a velocidade. Um caminhoneiro chegou a buzinar, sua cabine elevada, dando-lhe uma visão privilegiada do cenário. Do outro lado da pista, dezenas de celulares brilhavam como vagalumes, capturando cada segundo. Todos foram testemunhas. Porém, o tenente Darren Cole parecia cego. Ou talvez ele estivesse tão envolvido em sua raiva que simplesmente não se importava. Com um empurrão, apertou Richard Hale contra a lataria fria e brilhante de Bentley. Seu rosto estava a alguns centímetros do diretor. A respiração descompassada, o suor na testa e o tremor das mãos denunciavam o que era óbvio. Perdera totalmente o controle. "Agora você vai me mostrar respeito", rosnou Cole, voz vibrando de ódio. Hale não reagiu. Seus olhos imóveis e firmes se desviaram apenas por um momento para encarar o crescente público. Viu o choque, a indignação, o medo refletido nos rostos e nas câmeras. Tudo estava sendo documentado. O sistema inesperadamente já começava a funcionar contra o policial. Então Hale olhou para ele novamente. Não havia raiva, não havia medo, apenas uma calma decepcionada. O olhar de um comandante vendo um soldado trair seu juramento. O olhar de um pai vendo um filho cometer o erro que o destruiria. "Você cometeu um erro grave", disse, com uma voz baixa, mas cristalina. A clareza da frase atingiu Cole como um soco invisível. Por um instante, sua raiva deu lugar à dúvida. Mas logo ele tentou recuperar o controle. "Erro? Meu erro foi ser educado demais com você. Agora mãos no carro, você está preso." "Preso por qual crime?" perguntou Hale, imóvel. "Por agredir um oficial", gritou Cole, mas até ele sabia que era mentira. Sua própria voz soou vazia, desesperada. "Eu não toquei em você, tenente", respondeu Hale, firme. "E dezenas de testemunhas podem confirmar isso." Cole olhou por cima do ombro pela primeira vez e viu o mar de celulares apontados para ele. O caminhoneiro buzinou longo e alto, como um veredicto. Uma rachadura da realidade começou a se abrir em sua bolha de poder, mas era tarde demais para recuar. O orgulho não deixaria. Puxou as algemas com as mãos trêmulas. "Calha a boca! Você vem comigo agora!" Mas antes que pudesse chegar perto, Hale fez um movimento lento. Uma mão dentro do paletó, não de quem resiste, mas de quem conclui. "Creio que nossa conversa termina aqui", disse com absoluta serenidade. Cole congelou. Instintos de um policial gritavam-lhe que cometera um erro colossal. "O que você disse?", perguntou, a voz agora embargada. A mão de Hale surgiu.
Não com uma arma, mas com uma pequena carteira de couro preta. Abriu-a num estalo seco. O brilho dourado da foca oficial brilhava sob os faróis. Uma águia altaneira, garras firmes em um ramo de oliveira e flechas. Ao lado, seu nome, sua foto, seu título, Richard Hale, diretor da Agência Nacional de Inteligência. Não falou mais nada. Não precisava de. O impacto foi devastador. A cor desbotou do rosto de Cole, deixando um branco doentio. Seu corpo vacilou e a mão que apertava a jaqueta de Hale caiu como se tivesse tocado fogo. As algemas tilintavam no asfalto. Orgulho, bravata, falsa sensação de poder, tudo dissolvido em segundos. Do outro lado da estrada, alguém gritou: "Senhor, você está bem?" E então as sirenes cortaram a noite. Os veículos chegaram em alta velocidade, acionados por dezenas de testemunhas que já haviam alagado a usina 911. Jovens oficiais saltaram de carros, mãos em coldres, sem acreditar no que viam. Um tenente veterano desabando diante de um homem que até segundos atrás ele achava que era apenas mais um motorista. A visão que se desenrolava na rodovia era quase surreal. Um Bentley destruído, um homem mais velho, descabelado, mas de uma calma impossível, e o tenente Darren Cole pálido e trêmulo, como quem acabara de ver um fantasma. Um dos soldados, um sargento, aproximou-se cautelosamente. "Tenente Cole, qual é a situação aqui?" Cole não podia falar. Ele apenas olhou para Hale, abrindo e fechando a boca silenciosamente. Hale, então, voltou sua atenção para o sargento. "Boa noite, sargento." Sua voz estava calma, no epicentro da tempestade de luzes piscando. "Este oficial me parou por uma infração de trânsito inexistente, tentou solicitar subornos e, recusando-se, me agrediu e destruiu minha propriedade." O sargento engoliu a seco, arregalou os olhos diante das provas irrefutáveis, o mar de testemunhas com celulares erguidos, a janela estilhaçada, os cortes na mão de Hale. "Posso pedir sua identificação, senhor?" perguntou, em tom respeitoso. Hale simplesmente assentiu e mostrou sua carteira de couro preto. O sargento deu um passo para trás, como se tivesse tocado em algo eletricamente carregado. "Senhor diretor", gaguejou, a voz quase um sussurro. "Sinto muito, nós." Cole finalmente quebrou. Um gemido baixo e gutural escapou de seus lábios. Caiu de joelhos sobre o cascalho, a cabeça entre as mãos, soluçando como um homem que acabara de perder tudo: vida, carreira, futuro. E Hale. Ele não precisava de vingança. A máquina de justiça invisível que ele conhecia melhor do que ninguém estava começando a funcionar. Do banco do passageiro do carro do sargento, Hale fez um único telefonema, não para os subordinados, mas para os procurador-geral Turturro, sem cobranças nem ameaças. Malgorda, clara e concisa, e uma frase final poderosa: "Confio que seu escritório garantirá uma investigação completa e transparente." As consequências foram imediatas. Cole perdeu o distintivo e a arma bem ali, colocado na parte de trás do carro não como policial, mas como suspeito. O vídeo de vários ângulos explodiu nas redes sociais em poucas horas. Manchetes dominavam jornais e notícias. Policial corrupto quebra Bentley e assalta diretor da CIA. Se viralizar nacionalmente, o histórico de abuso de poder de Cole, combinado com o padrão de paradas questionáveis envolvendo motoristas ricos, foi finalmente exposto. O promotor público, pressionado pela opinião pública, ajuizou diversas acusações: assalto, destruição de patrimônio, improbidade oficial e tentativa de extorsão. O julgamento foi uma formalidade. As dezenas de testemunhas e filmagens irrefutáveis deixaram a defesa sem argumentos. O veredito foi severo: 7 anos de prisão, além 50 mil reais de reembolso para Hale. A quantia, o suficiente para marcar Cole pelo resto da vida. As câmeras gravaram seu rosto enquanto a frase era lida, não mais arrogante nem enfurecido, apenas quebrado, vazio,
Um homem que perdeu tudo por um suborno que nunca existiu. Semanas depois, Hale estava em seu escritório tranquilo, luzes de Washington piscando passando pela janela. Bentley voltara da oficina com o vidro e o interior impecáveis, quase como se nada tivesse acontecido. Mas ainda podia sentir, no fundo, o fantasma das rachaduras em forma de teia de aranha. Um lembrete de que a corrupção e a arrogância sempre se escondem logo abaixo da superfície. Hale não sentiu satisfação com o destino de Cole. Não houve vingança, apenas uma profunda tristeza. Cole era um sintoma, não a doença. Uma corrosão de confiança e integridade que Hale passou a vida inteira lutando e que ainda precisava ser enfrentada. Enquanto Hale permanecia em silêncio, vendo Cole desabar, as sirenes se aproximavam, cortando a noite como lâminas de luz. 2 viaturas da Polícia Estadual apareceram em alta velocidade, iluminando o local com faróis e giroflex. Os jovens policiais que saltaram dos carros imediatamente notaram a tensão no ar. Mãos nos coldres, olhos arregalados, absorvendo cada detalhe. Cole, ainda ajoelhado sobre o cascalho, ergueu o rosto pálido tentando recompor-se, mas trêmulo. Hale manteve-se firme, como uma rocha em meio à tempestade, deixando o tempo e as circunstâncias fazerem seu trabalho. Tenente Mark Holden perguntou a um dos oficiais, sua voz firme, mas carregada de hesitação, antes que o homem desmoronado na frente dele. Cole gaguejou, incapaz de formar palavras coerentes. Cada câmera, cada testemunha, cada detalhe do incidente estava agora gravado e acessível. Não havia como escapar. Ele finalmente sentiu todo o peso da realidade. Sua carreira, sua reputação, sua vida como ele conhecia, estavam desmoronando diante de seus olhos. Hale calmamente fez um gesto para os oficiais mais jovens. Documente tudo, todo o incidente, cada detalhe. A voz era firme, autoritária, mas sem raiva. E traga-a comigo para garantir que haja uma investigação completa e transparente. Quando os policiais se aproximaram para escoltar Cole, Hale olhou ao redor. As dezenas de testemunhas que haviam filmado tudo ainda estavam presentes, algumas ainda gravando baixinho, outras apenas assistindo, chocadas. Ele não precisava de aplausos. Cada câmera, cada registro era justiça suficiente. Cole foi finalmente colocado no carro, algemas cerrando os pulsos, cada gesto capturado pelas lentes dos celulares ainda ativos. Não havia como negar, não havia como se locomover. E enquanto o carro se afastava, Hale ficou parado por mais alguns segundos, respirando profundamente, absorvendo a quietude que voltava à estrada. O Bentley, embora arranhado e quebrado, ainda emanava um ar de autoridade silenciosa. Hale passou a mão pelo couro intacto do banco, recolheu os últimos cacos de vidro, como se limpasse não apenas um carro, mas os vestígios de uma injustiça que quase passou despercebida. Quando finalmente entrou no veículo, ligou o motor. O suave ronco do motor preencheu o silêncio e ele desceu a estrada vazia, a cada quilômetro carregado da consciência quieta de um homem que sabia que a justiça, mesmo lenta ou inesperada, poderia ser inevitável. O incidente seria lembrado. Cole nunca esqueceria. Mas Hale também sabia que era apenas um lembrete de que a vigilância, a paciência e a precisão podem superar a arrogância e o abuso de poder. E em sua mente, a última imagem que ele carregaria não seria de destruição ou violência, mas de uma verdade simples e imutável. O poder de quem conhece as regras é sempre maior do que o de quem acha que as cria. Carter olhou pela janela de seu escritório, a cidade iluminada à distância, e refletiu sobre a ironia da vida. Ele havia passado décadas lutando em escala global, enfrentando ameaças ocultas e conspirações perigosas, apenas para descobrir que a verdadeira corrupção apodrece silenciosamente mais perto de casa.
Sua vitória naquela noite na rodovia foi não ver um homem preso. Era a silenciosa garantia de que, apesar de todas as falhas, o sistema ainda poderia funcionar. Quando uma luz atingiu os cantos mais escuros, a prestação de contas ainda era possível. Enquanto a notícia já se voltava para outros escândalos e ultrajes, o vídeo da queda de Holden permaneceu online. Um monumento digital permanente, um abuso catastrófico de poder, uma lição para todos. Carter tomou um gole de seu uísque âmbar, um pequeno conforto em meio à complexidade da noite, e voltou-se para os relatórios confidenciais de sua mesa. O mundo ainda estava cheio de ameaças, e seu trabalho estava longe de acabar. No fim das contas, aquela história nunca foi sobre um carro de luxo ou um vidro quebrado. Tratava-se da colisão de duas visões de mundo, uma representada pelo tenente Holden, que via no poder uma arma para ganho pessoal e intimidação, e a outra por James Carter, que entendia que a verdadeira autoridade não se impõe, é alcançado com integridade, paciência e compromisso inabalável com os princípios. A rodovia naquela noite tornou-se um palco simbólico. A ilusão de poder, alta e violenta, desfeita pela força silenciosa do caráter e do controle. A vida de Holden não foi arruinada por Carter, mas pelo reflexo de si mesmo capturado nas lentes dos smartphones espalhados pelo público. Tornou-se o arquiteto de sua própria queda. A verdadeira justiça não estava na prisão ou na multa. Estava na severa lição pública. Ninguém está acima da lei que jurou proteger. Um uniforme é um símbolo de confiança pública. Quando essa confiança é violada, o sistema às vezes se corrige, rápida e firmemente, enviando uma mensagem clara. No fim das contas, a medida de um homem não é como ele age quando tem poder, mas como ele age quando acha que ninguém está vendo. E você que está assistindo a essa história já se deparou com alguém em posição de autoridade que mudou completamente de atitude ao descobrir quem você realmente era? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Cada história conta, cada voz importa.